Alô, Domingão, aquele abraço, muito bom dia para você, falando baixinho aqui, direto do Rio de Janeiro, estamos no hotel, mas vivendo esse frisson desse domingo, com Remo e Chapecoense jogando às 18h30 no Banhanão. Vamos falar desse jogo, ouvir o Nico, né, que foi o último jogador a dar entrevista coletiva, falando da expectativa, do respeito que o Remo tem pelo adversário, pela qualidade que tem a Chapecoense, falar dos resultados de ontem. Tá braba a situação do Goiás, hein? Mais uma derrota no caminho e agora o Atlético Paranaense de vez entrou no G4 para brigar pela classificação. O Leão tá de boa. Se vencer o jogo de hoje, vai para vice-liderança a 1 ponto no Curitiba, que é o líder com 61 pontos. O Remo com a grande surpresa, Marcelo Rangel relacionado para o jogo. E aí, você escalaria, correria o risco? Ele quer jogar de qualquer maneira, o Guto Ferreira com o pé no freio. A gente vai falar sobre isso e o Papão voltando depois da derrota, do rebaixamento, voltando aos trabalhos nesta segunda-feira, mas sem dúvida alguma o assunto hoje é Clube do Remo. Não esquecendo de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like, que é importante para a gente valorizar o conteúdo, né? Cheguei ontem à noite no Rio, no momento em que o Flamengo vencia por 3-0, rapaz, quando descido no aeroporto, era a camisa do Flamengo para tudo que é lado. Imagina hoje Belém, como vai estar azul a capital paraense, depois do belo show de ontem do Global System, que abriu aí praticamente a COP30, esse grande evento mundial que Belém vai sediar nesse mês de novembro. Bom, falando do jogo especificamente, 18h30, com o Remo tendo que vencer o jogo, a obrigação de vencer, porque nenhum outro resultado interessa, porque até o empate pode deixar a situação meio complicada. Então, de qualquer maneira, tem aí a volta do Marcelo Rangel relacionado para o jogo, são 3 goleiros, são 24 jogadores, inclusive o Natan Camargo também está relacionado, pode ser que para o Guto Ferreira seria um risco esses jogadores, mas são jogadores considerados titulares, né, da equipe azulina. Por isso, eles estão concentrados e seria a força máxima do Remo, com lotação máxima do Baianão, com um clima completamente favorável, né? E essa é a história do Remo que vai para esse jogo contra a Chapecoense, numa disputa direta, ambos com 57 pontos. Ontem tivemos Goiás 0, Atlético Paranaense 1, Goiás perdeu em casa mais uma vez, e a vitória do Avaí, que é o próximo adversário do Remo lá em Santa Catarina, na próxima semana, que venceu o Atlético por 2-1. Bom, a gente vai falar da classificação, mas antes, ouvir o Nico Ferreira, atacante que ao lado do Pedro Rocha e do Diego Hernandes, faz aquela trinca ali interessante. Agora, vamos saber como é que vem o meio. Será que com o Natan Camargo? Será que com o Natan Pescador, Caio Vinícius, Pedro Castro, até o Jaderson também seria uma ótima opção? Mas o Nico fala a respeito do jogo em si. Respeito máximo, porque sabem da qualidade do time da Chapecoense, não é à toa que tem o melhor ataque, mas não tem uma defesa tão segura assim. E como o Remo também tem uma boa defesa e faz muitos gols, é um jogo realmente para você ter esperanças de um grande resultado. Nico Ferreira falando aqui no Tomazão TV. Sí, nosotros lo encaramos como otro partido, con mucho respeto, respetando al rival. Creo que va a ser fundamental, como repito, la concentración. Sabemos que tienen jugadores de mucha calidad, donde también nosotros los tenemos, y creo que va a ser um bom jogo. Nico, queria que você falasse do que foi a semana de trabalho, a chamada semana cheia, né, onde vocês puderam fazer muitos ajustes. O que o Guto procurou trabalhar com vocês durante esses dias? Lo que más trabajamos con Guto, no quiero pasar un poco de información, pero siempre remarcamos la presión y tal. No quiero nombrar mucho, entonces prefiero guardarlo para mí y para los colegas, compañeros. Entonces
mas a gente percebe que o ambiente ele é muito legal, muito positivo. Como é que vocês, jogadores, fazem para controlar essa ansiedade? Do lado de fora a gente vê uma torcida eufórica, mas vocês, jogadores, como é que vocês buscam controlar essa ansiedade até esses dias para que chegue o domingo? Acredito que estamos concentrados, sabemos lo que tenemos que hacer, que eso es fundamental. Estamos tranquilos también del trabajo que estamos haciendo en los entrenamientos. También el trabajo que hacemos día a día creo que se ve reflejado en los juegos y tenemos que seguir por la misma línea. Não pode dar brecha, né? O que fazer com o adversário? A gente vai saber hoje o que o Guto preparou durante a semana para o jogo contra a Chapecoense, 18h30 no Baenão, casa cheia, e a euforia é do torcedor. Jogadores estão com o pé no chão e reconhecem o tamanho da Chapecoense na competição. Não é à toa que vem de 6 jogos sem perder. Só não é melhor que o Remo porque tem 5 vitórias e um empate. O Remo vem de 6 vitórias seguidas e se emplacar a 7ª hoje, meu irmão, aí ninguém segura o leão. Vai dar um passo importante para chegar aí à elite do futebol brasileiro. O time do Remo, antes da classificação, você escalaria o Marcelo Rangel? Pode bater até nos comentários aí, uma discussão legal. Tem 15 dias amanhã da operação, está treinando normalmente, liberado pelo Dr. Jean Clay, e o Marcelo quer jogar. Mas o Igor Vinhas, como o Léo Lang, também estão lá, mas o Igor Vinhas, se o Marcelo Rangel não jogar, eu até cravei essa escalação ontem, o Igor Vinhas vai ser o titular, com Marcelinho, Klaus, o Kaique e o Jorge. Aí o Natan Camargo poderia entrar no lugar do Pedro Rocha, com o Caio Vinícius e o Natan Pescador, perdão. Então, é por aí, até porque o Grego vai fazer muita falta, um jogador que organiza muito meio campo. E o ataque, sem mudança, sem alteração, com o Nico Ferreira, o Diego Hernandes e o Pedro Rocha, o artilheiro da competição, com 14 gols, e tomara que hoje possa emplacar mais gols aí para aumentar essa artilharia. Classificação do momento ficou assim: o Curitiba em primeiro com 61, Chape e Remo com 57 e o Atlético Paranaense com 56 em quarto, mas já jogou. Criciúma já jogou com 55, o Goiás em sexto com 55, Novo Horizontino, que ainda vai jogar, com 55 na 7ª colocação, CRB 52 e os últimos colocados Botafogo, Volta Redonda, Amazonas, que ainda brigam para sair da zona do rebaixamento, e o Paysandu, que já está rebaixado. Domingão azulino, domingão de Remo no Baenão, e tomara aqui com uma grande vitória. Ligado aqui do Rio, tô longe, ouvindo a Rádio Clube, de olho na telinha e torcendo pelo Leão. Um abraço, galera, domingo abençoado.